Nos minutos finais do às 10 de hoje, voltámos a ouvir de novo Reinaldo Nunes, agora em Brimbal, com os seus dois acompanhantes, e vamos ter tempo ainda para conversar com dois jovens, o Paulo Sampaio e o Sérgio Nogueira. Não vamos fazer confusão com o Sérgio Figueira, que é o apresentador habitual do às 10. Sérgio Nogueira, boa tarde. Boa tarde. Já passa de meio-dia, digamos boa tarde. Obrigada por terem vindo ao às 10, mostrar especialmente os vossos trabalhos. Ambos artistas, ambos muito jovens, creio que 18 e 19 anos, respectivamente. É? 18? 19. 18 e 19. Vamos começar por aqui, São Sampaio. Paulo Sampaio. Como é que aparece a arte na vida tão jovem do Paulo Sampaio? Bem, não podemos falar mesmo a nível de arte, não é? Sou principiante, não é? Mas é assim que se começa. Exato, exato. Não, o jeito foi desde criança, não é? E depois fui incentivado no 10º ano, buscando no 12º ano, por um professor que me incentivou a pintar e vamos tentar pintar. Então comecei e a partir daí tenho feito experiências, já tenho por volta de 60 e tal quadros. Muita coisa já? Exato, e já noto uma grande diferença desde o primeiro até agora e só lá vão 3 anos, não é? E o que diz o crítico Paulo Sampaio ao pintor Paulo Sampaio? Ora bem, acho que tem mudado completamente, exato. Ora bem, comecei por um estilo totalmente diferente, influenciado na altura pelo que estava a estudar, não é? Estava a trabalhar com tinta da China, linhas retas, vá, e então comecei por aplicar aos meus trabalhos essas mesmas técnicas. Depois comecei a descobrir a cor, nomeadamente a aguarela ou guache, e comecei a divulgar essa cor em mim mesmo, não é? Os últimos quadros que tenho feito são à base da própria cor, eliminando totalmente a tinta da China, quase, não é? Sérgio Nogueira, como foi esse percurso também na arte? Também por intuição e depois o acompanhamento do professor, ou já havia antecedentes? Como é que isso aconteceu? Bem, isto aconteceu já desde muito pequeno, não é? Já havia uma certa tendência natural. Contudo, também partilhei o mesmo professor que o Sampaio teve e foi uma pessoa extremamente dedicada a nós e deu-nos esse impulso. O tal empurrão que era necessário. Despertou-nos certa sensibilidade, abriu-nos os caminhos da sensibilidade. Ora, já falámos com cada um de vós, mas ainda não dissemos o porquê de estarem juntos. É que acontece que estão a expor conjuntamente. Exatamente. Onde? No Salão Paroquial Aldoar, portanto fica na rua Vilarinhas. É uma rua que cruza com a circunvalação, em Aldoar. Desde quando e até quando? Portanto, nós estivemos desde sábado e vamos até sábado amanhã. Até amanhã. Inclusive? Só da parte da manhã. A gente possivelmente vai retirar os quadros montados à exposição por volta de 1 hora. Portanto, até às 13 as pessoas ainda podem ir ver a vossa exposição? Quantos são, Paulo Sampaio, quantos são os intervenientes da exposição? Somos 8, englobando desde fotografia. A banda desenhada estava lá, mas foi retirada. E depois havia uma razão para ter sido retirada? Havia uma razão. Digamos que foi uma experiência de abertura à exposição. Sim. Aliás, foi o compromisso que tivemos com esse participante. Foi e só essa experiência? Pois, que ele já expôs connosco, já fizemos lá uma exposição em maio e já expôs connosco durante o tempo inteiro, portanto, a duração da exposição. Este ano fez a proposta de fazer só na abertura por razões pessoais. Pois é, cada um sabe. E mesmo a nível de pintura temos vários estilos, desde aplicando o guache, a aguarela, o próprio óleo, o pastel, a tinta da China. Tudo, temos várias técnicas, por isso somos 8, cada um tem o seu estilo pessoal. Aliás, eu creio que já foram mostrados os vossos trabalhos e realmente nota-se que uns são de um, outros são do outro. Digamos, como não houve na altura a possibilidade de explicação, digamos que os maiores são do Paulo Sampaio, os quadros maiores, os mais pequenos e os coloridos, os mais pequenos são do Sérgio Nogueira. Sim, são experiências, não digo quadros, mas experiências emolduradas. Sim, portanto, são tubos de ensaio que eu vou colhendo substâncias para encontrar uma matéria mais séria e mais sólida. Agora, o aluno não é prejudicado pelo artista? Não é prejudicado. Pode ser, não deve ser. Porque é um paralelismo. Portanto, tudo o que faço, aquilo que estudo, está ligado com aquilo que faço, nomeadamente neste tipo de trabalhos. Portanto, há uma interligação. O futuro, era isso que ia dizer, o futuro são belas artes também ou não? Não. O aluno está acima do pintor? Exato, a mim é o contrário do Sérgio, o aluno está acima do pintor, visto que o que eu quero seguir tem a ver com a arte, mas não propriamente pintura em si, não é? Então terei que optar como pintura, como hobby, não é? E só assim nessa base? Sim, e então mais tarde, se me evidenciar mais como pintura, ou com a pintura principalmente, poderei optar, então deixando a minha profissão, não é? E dedicar-me inteiramente à pintura, que era o que eu realmente queria, mas
Isso é o receio de não sobreviver só pela pintura. Exato. Ou a necessidade de conhecer outros caminhos? Não, é o receio de não sobreviver só pela pintura. Porque, a meu ver, acho que uma pessoa fazendo arte neste país ou em todo o mundo não pode pensar em sobreviver. Faz arte sempre pelo próprio prazer de transmitir algo, de dar alguma mensagem a alguém, mas não pelo intuito de vender ou de sobreviver ou de manter o pão em casa, não é? Temos que limitar-nos só a fazer arte pelo Nos tempos livres. Exato, porque não posso optar inteiramente por fazer arte, porque senão não posso sobreviver. Ou tenho alguém que me sustente, não é? É evidente. Ou então há que ter os pés na terra e ver a realidade. O Sérgio Nogueira é dessa opinião? Eu já não sou propriamente dessa opinião. Eu acho que um artista é um operário da cultura e como tal deve ser remunerado. Deve, portanto, dedicar-se àquilo que tem, portanto, vocação e a sociedade deve encarar o artista como um operário, como uma pessoa precisa, porque a cultura é o que dignifica um povo, enquanto do meu ponto de vista a arte está englomerada na cultura. Mas é que também, por exemplo, não tem lucro nenhum se eu ser reconhecido depois de morto, não é? Não, isso não leva a nada, não há dúvida nenhuma. Por isso não nos adiantaria nada se eu estar aqui a fazer arte, tínhamos para sustentar-nos a nós depois de mortos, não é? Pois é evidente que não, interessa enquanto estamos cá. Enquanto estamos cá, não estou a dizer como sou, vá fazer arte para vender. Não, pois, isso não, porque então entramos num campo comercial. Isso pelo menos a mim, e acho que a nenhum artista, a nenhum verdadeiro artista, interessa fazer arte para vender, não é? Tem que transmitir aquilo que tem lá dentro e não com o intuito de vender. Fazer arte simplesmente pelo próprio intuito de fazer arte, não para vender. Transmitir uma mensagem ao público, que é isso que é o mais importante, não é? Mas lá está, entra o ponto de subsistência para viver. Nós queremos viver, não é? Que ninguém pode prescindir. E não vamos ir para a rua vender os quadros a 25 tostões, não é? Ou então também não entramos dentro do campo comercial fazer o que o público quer. Eu acho que isso não se chama arte. Por exemplo, vir uma pessoa ter comigo e dizer, olha, eu quero um quadro de 1 metro por 2, onde entra o ocre, o vermelho, o amarelo. Exato, para fazer um conjunto na minha sala, que é essas coisas que eu preciso. Fica bem em cima da minha lareira, ou fica bem ao lado do meu móvel. Não, isso não é arte, isso é fazer o comercial. E então, isso para mim não dá. E acho que para nenhum pintor, que seja verdadeiramente pintor, não dá. Portanto, o futuro do Sérgio Nogueira são as belas artes. Pelo menos aparentemente. Em princípio, claro, eu neste momento levo outro discurso que é a pedagogia. Pretendo ser professor de educação visual. Neste momento estou a estudar numa escola, mesmo trabalho nesse sentido. Ainda tenho como intenção, depois desse percurso da educação, completá-lo. Então, completar, sim. Sim, porque acho que dar-me mais maturidade. Entretanto, nesta fase em questão, que ainda estão a estudar, a pintura é evidente que tem que ser em segundo plano. É nos tempos livres que dispõe, eu agora pergunto ao Sérgio Nogueira, é nos tempos livres ou realmente você consegue compartimentar a sua vida de maneira a dizer estas horas são para estudo do curso que quer fazer e estas são dedicadas à pintura? Como é que consegue conciliar? Ou então só nos tempos livres, não sei como é que faz? Aquilo que faço, as experiências que faço é no tempo livre, não há, portanto, ainda não há um paralelismo, estudo, trabalho, embora ainda haja certos pontos de analogia entre tempos livres e estudo. De qualquer maneira, insiste na chamar experiência? Sim, eu não vejo as coisas que faço como coisas feitas, simplesmente vejo como experiências que faço, como recolha de substâncias, e estou a chamar aos meus trabalhos tubos de ensaio, para dar origem, para poder recolher um dia, para poder utilizar uma matéria mais sólida. Digamos que este é o ponto de partida para si? Sim, isto é um ponto de partida, é uma sugestão para um trabalho que deve ser constante. No entanto, sente em si próprio evolução? Eu sinto evolução, devagar, mas sinto evolução, vou sentindo. E como é que transmite essa sua evolução íntima nos seus ensaios? Não devia chamar de trabalhos, que não gosta que lhe chame de ensaio. Como é que eu... Sim, como é que consegue exteriorizar essa evolução que sente dentro de si? Bem, isso já tem a ver com a minha crítica aos meus trabalhos. Pois, exato. E eu é o traço diferente? Através da composição mais, portanto, analisando mais a composição em termos de composição, se a composição está mais bem conseguida, então eu considero que os trabalhos estão a evoluir, as experiências estão a dar resultado. E pesquisa fundamentar num objetivo que pretendo. Portanto, se eu faço um determinado tipo de trabalhos, ponho um objetivo
e vou vendo até que ponto se está aproximado do objetivo. Se pode haver erros, problemas de percurso em que o objetivo acaba. Há sempre. Há sempre, não é? Há sempre, não é? Quer queiramos, quer não. Paulo Sampaio, desculpe. Acaba por não ser, digamos, um caminho direito. Linha reta, é evidente, não pode Há ser. sempre muitos curvas, obstáculos, contra as muitas curvas. que até podem vir a dar ramificações para outros objetivos. Exato. Sugerir novos objetivos. E até pela dificuldade de ultrapassar, leva a outros fins. Com certeza. Paulo Sampaio, a sua cor. Porquê a cor que emprega normalmente, e que não é sempre a mesma, mas tem Exato. muito preto, tem muitos castanhos, se não estou em erro. Ora bem, Porque, diga-me lá, o tema que eu uso, ao contrário do Sérgio, bem, que não se baseia basicamente em nenhum tema, disse-me ele conversando, né? Eu uso um tema um bocado drástico, que será uma previsão de uma terceira guerra mundial. Isso preocupa-o, é evidente. Sim, e digamos, quero transmitir às pessoas um alerta. Há pessoas que me escrevem um livro e eu pinto, não é? Transmitindo lá a minha dor e o meu sentimento acerca do que estará próximo, ou digamos que eu vejo que poderá estar muito próximo de nós, não é? Por isso, uso nomeadamente as cores quentes, o preto lá como morte, não é? Mas as cores quentes são as que mais me atraem, será dado à explosão atómica, não é? Aquela radiação de calor é derivada das cores quentes, eu transmito através das cores quentes, não é? Foi bom ter os jovens entre nós, o Paulo Sampaio, o Sérgio Nogueira, obrigado por terem vindo às 10 e que realmente os vossos sonhos se concretizem, não de tudo guerra, é evidente, mas os vossos sonhos artísticos claro. que se concretizem e até da vossa profissão. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e o às 10